Olá, boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Oiê, tô te ouvindo. Você tá me Oi! ouvindo? Ai, que bom, tô. Tudo certo, Que ótimo. então. Deixa eu só colocar meu fone aqui de novo, que eu acho que Uhum. não sei o que é que meu fone. Calma aí. Vou só organizar umas coisinhas aqui rapidinho. Botar. Eu coloco. Não aparece aqui para mim a opção do. Coloco o fone, mas ele não tá saindo. Dá uma olhadinha, liga naquela barra do computador, no volume, ver se tu consegue personalizar. Boa noite, porque estão Boa noite, entrando. pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar hoje a aula aberta, a primeira aula aberta desse semestre, 2023B, de Terapia Familiar Sistêmica. Eu me chamo Giovana, faço parte da equipe Viver. Estou muito feliz de estar aqui nessa quinta-feira, nessa aula super bacana com a professora Daniele. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. Esse evento está sendo gravado. A gravação vai ser disponibilizada para todos os inscritos depois. Vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, que eu convido vocês a darem uma olhadinha depois, porque tem vários conteúdos de eventos que a gente foi fazendo ao longo dos anos, tá? Todos eles estão disponíveis lá de uma forma bem bacana para vocês. Bom, gente, essa aula, ela é para vocês experimentarem um pouquinho do que é a Viver, do que é a terapia familiar sistêmica, tá bom? E todo início de semestre, né, a gente está começando o semestre de 23B, a gente faz uma série de eventos gratuitos para vocês experimentarem todas as abordagens com quem a gente tem formações e pós-graduações aqui na Viver, tá? E então a gente está sempre tendo eventos para vocês estarem conhecendo essas pós-graduações que a gente oferece aqui, que vai ajudar e vai alavancar a carreira profissional de vocês de uma forma maravilhosa. Então, a gente vai começar no mês de julho, nossa temporada de jornadas, né? Jornadas é um evento gratuito que acontece geralmente aos sábados, de manhã, e geralmente tem dois temas que são trabalhados por dois professores diferentes. Nesse semestre, a gente vai ter um evento com a professora doutora Ana Paula Becker, os diferentes modelos da terapia familiar sistêmica, e a gente também vai estar apresentando para vocês o projeto do Cinema Systemic, que é um projeto como se fosse um grupo de estudo muito bacana que vai estar acontecendo aqui, em que a partir de estudos de filmes e coisas midiáticas, filmes e séries muito bacanas que a gente já conhece, como por exemplo Red, A Vida é uma Férias, e muitos outros assim contemporâneos, né, filmes atuais, dinâmicas atuais. O pessoal vai estar fazendo análise do conteúdo usando, Legal. né, essas histórias dos filmes com a teoria da sistêmica. Então, é um grupo de estudo muito mais dinâmico, muito mais criativo também. Então, nessa jornada de terapia familiar sistêmica, que vai estar acontecendo no dia 29 de julho, às 9 da manhã, a gente vai ter dois debates também, tá bom? As inscrições já estão abertas. Eu vou deixar aqui no chat de inscrição o link de inscrição para vocês aproveitarem esse momento também, tá bom? Então, hoje, a professora Daniela preparou uma aula sobre o terapeuta sistêmico no atendimento com crianças e suas famílias, tá? Daniela, por favor, se apresenta para a gente um pouquinho, conta para a gente um pouquinho da sua história, da sua jornada. Ah, sim. Primeiramente, quero agradecer a Viver pelo convite. Já fiz parte, já participei da Viver, assim, de grupo de supervisão, como aluna, e, assim, fiz alguns cursos Ah, que é maravilhoso, né? Os cursos são maravilhosos. E agradecer, primeiramente, pelo convite. Então, imagina, é um nosso assim, eu prazer sou... te ter aqui. Ai, obrigada. Eu sou psicóloga há 12 anos,
e durante a minha graduação eu descobri a terapia familiar sistêmica no 4º ano que teve essa disciplina e me apaixonei, assim, pela forma, eu acho que de enxergar, né, o outro, de ver as famílias, a forma do atendimento. E aí, no 4º ano, a gente teve a teoria, no 5º ano, a prática. Então, assim, atendia famílias, casais. E logo após a graduação, falei, não, quero especializar e me aprofundar um pouquinho mais na sistêmica. E aí eu fiz a especialização em terapia familiar sistêmica, de família e de casal, e já fazem uns 8, 9 anos da formação, e desde então eu venho estudando que dentro da sistêmica, depois eu vou falar um pouquinho, tem as terapias pós-modernas, e aí fiz a especialização em terapia narrativa, que está dentro das pós-modernas da sistêmica, e então, assim, né, tem alguns grupos de estudo da sistêmica, que também ministro. Hoje eu atuo no consultório, no atendimento clínico, mas já trabalhei bastante com o social, com famílias, famílias com adolescentes. Hoje eu estou no consultório, mais no atendimento clínico, mas também ministro alguns grupos de estudo, de supervisão. Sou coautora do livro Vida 2, então por isso tem vários livrinhos ali atrás, de mim, que falam um pouquinho sobre brigas de casal. Então, e é um pouquinho, eu acho que, da minha história aí, vamos caminhando. Né? Ah, Literalmente documentada também, né? De fato, ah, que bacana de conhecer um pouquinho mais da jornada profissional. Então, eu vou passar a palavra tá. para ti. Estamos muito animados, pessoal. Lembrando que esse é um evento para vocês. Fiquem à vontade para ligar a câmera, para usar o chat para dúvidas, para abrir o microfone. É um espaço para troca, tá? Para todo mundo entender um pouquinho mais quem é a terapia familiar sistêmica. Bom evento, professora, é com você. Obrigada. E fiquem à vontade, assim, tem, às vezes, não quero ligar a câmera porque está em algum ambiente que, ou está, mas fiquem à vontade para ter essa troca e para a gente ficar um pouquinho mais pertinho, quem puder ligar. Eu vou compartilhar a tela porque eu converso bastante, então, só para ir norteando aqui, para não ter esse... Deixa eu só ver. Você vai me sinalizando, Giovana, se deu certo? Está compartilhando para vocês? Tá. Então, aqui eu já falei um pouquinho, né? Sou especialista em terapia familiar sistêmica, formação em terapia narrativa e trabalho comunitário, coordenadora e responsável pelo grupo de estudo em terapia familiar sistêmica, coordenadora e facilitadora de oficinas com famílias, criança e adolescente, e coautora do livro Vida 2. E aí, hoje vou falar um pouquinho sobre o terapeuta sistêmico num atendimento com crianças e suas famílias. Só que antes de entrarmos nesse assunto, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a terapia sistêmica, né? Entender um pouquinho, talvez, não sei se alguns já conhecem, mas entender sobre a terapia sistêmica para a gente ir caminhando até chegar no terapeuta sistêmico ali. Então, para a gente pensar, né, a terapia sistêmica, ela não vem de um pai, por exemplo, da psicanálise, né? Tem um Freud que tem é o pai da psicanálise ali. A terapia sistêmica, ela vai beber de várias fontes, né? Então, a gente vai falar primeiro do pensamento sistêmico, né, que ele se estruturou a partir de alguns pressupostos, então, que é a teoria geral dos sistemas. Então, quem começar a fazer a pós, vocês vão conhecer, lógico, mais na íntegra ali, né, vai entender um pouquinho como que funciona a teoria geral dos sistemas. E o Bertalanffy, ele era um biólogo, então, assim, a teoria geral do sistema vai falar um pouquinho como os sistemas funcionam, como os sistemas se autorregulam, e o pensamento sistêmico, né? Dentro também tem a teoria da comunicação. Weiner era um antropólogo, e aí vai falar sobre como a comunicação se faz, o efeito feedback. A teoria da cibernética,
do Gregory Bateson. Então, assim, ele é um matemático, e hoje vocês vão ouvir bastante, porque aí vai ter cibernética, né, de primeira ordem, cibernética de segunda ordem, primeira e segunda cibernética, mas é interessante que é aí que vai entrar depois as pós-modernas, né, na cibernética de segunda ordem. Eu só estou dando uma pincelada para entender que essas teorias e esses teóricos e estudiosos, né, como o Bateson, o Hay, Minuchin, Bowen, então eles foram formando as escolas, e também, vocês vão ver as escolas terapêuticas, vai ter a escola estrutural, estratégica, a de Milão, e se debruçaram na construção da abordagem sistêmica. Então, ela é formada, né, por vários pensadores ali, teóricos e estudiosos. Então, não vem de um, né, assim como a psicanálise, enfim. E aí, para a gente falar um pouquinho, né, da terapia sistêmica, precisamos falar um pouquinho do sistema. Né? Por que a terapia sistêmica? Né? O sistema é um complexo de elementos em interação, partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Então, assim, nós terapeutas sistêmicos, nós não vamos olhar as partes, né? Então, o sistema seria, não vamos olhar o todo, né? Nós vamos olhar essas partes. O que integra esse sistema, né? Então, são esses elementos que vão se interagindo. Então, quando a gente atende um indivíduo, uma família, um casal, a gente vai olhar ali os diversos sistemas e subsistemas que esse indivíduo, a família ou o casal estão inseridos. Então, não vamos olhar para o sistema familiar, o sistema social, cultural, vamos religioso. Então, nós vamos olhar, né, as partes e não só, né, um todo ali. A visão, vocês vão me interrompendo aí, se tiver alguma pergunta, porque senão vou seguindo. Tá dando para acompanhar? Tá bom. Tá, qualquer Pode coisa, seguir. pode ir. A visão sistêmica, ela compreende o mundo como relações e integrações. Sai dos conflitos intrapsíquicos para os conflitos interrelacionais dentro do sistema familiar. Então, é diferente, né? Não vamos trabalhar apenas os conflitos intrapsíquicos ali. Vamos olhar essas relações, os conflitos interrelacionais. Então, assim, as relações que esse indivíduo está inserido. Se a gente atendemos uma pessoa que vem e fala, ou vem com diagnóstico de depressão, precisamos entender o que é essa depressão, né? Num ambiente de trabalho, no social, o familiar. Então, a gente vai ampliando, né? Então, vem esse olhar, não será mais só para esse conflito interno, a gente não vai ficar só como o indivíduo sente, vamos trabalhando isso, mas também queremos saber nos contextos que ele está inserido. Como eu trabalho com a abordagem narrativa, né, que é uma das pós-modernas da terapia sistêmica, a gente fala, né, eu costumo falar assim, a depressão, né, se ela pudesse ter uma cara, um rosto, uma cor, como que ela seria? Então, assim, externaliza ela ali para a gente entender melhor. Ela está presente, né, em todo momento com você. Tem momento que ela dá uma folga, que ela vai dar uma volta, que ela não está presente. Então, nós vamos entender nos contextos, né, que a pessoa está inserida, como que a depressão influencia ou afeta essa pessoa, né? E, assim, né, tem um exemplo da depressão, mas, assim como qualquer outro conflito que chega até nós. Então, assim, é um olhar amplificado desse sujeito dentro de um sistema maior. Então, do macro, né, nós vamos do micro para o macro e do macro para o micro. Então, assim, nós vamos olhando os sistemas ali, né, vamos olhar a família, a comunidade, a sociedade, a cultura, os grupos e os diversos sistemas, né, que a pessoa está inserida. Acho que para ficar mais claro, eu fiz um desenho aqui, que a gente fala assim, que o indivíduo, nós somos um sistema,
Só que nós somos um subsistema dentro da família. Então, assim, assim como o casal ele é um sistema, só que o casal ele é um subsistema dentro do contexto familiar. A família ela é um sistema, só que a família ela é um subsistema dentro da comunidade, a comunidade ela é um sistema, mas ela é um subsistema na sociedade, e aí vamos indo. Então, a gente vai olhando para esses sistemas e subsistemas. Então, quando eu atendo um indivíduo na terapia individual sistêmica mesmo, eu vou olhar esse indivíduo, mas eu também olho ele dentro desse subsistema. Como que é dentro da família? Dentro da comunidade, dentro da sociedade? Como que essas relações funcionam? Como que... Então, eu olho, do micro para o macro ali, e aí a gente precisa, entendendo esses subsistemas onde cada um está inserido. Tá claro ali para vocês? Posso seguindo? Tá claro, sim. Uhum. É que eu pensei em dar uma breve introdução, lógico que é muito mais amplo, mas só para a gente chegar ali na terapia sistêmica com famílias. Tá. Não, estava lendo aqui. A terapia familiar sistêmica atende somente famílias? Essa é uma das perguntas que assim, eu ouço muitas vezes. As pessoas chegam e falam, mas atende só família? Não, não atende só família, A terapia familiar sistêmica ou a terapia sistêmica ali, ela vai atender tanto o individual, quanto o casal, quanto a família. E eu coloquei um pouquinho, para diferenciar, para entender como que funciona esse atendimento. Então, na terapia sistêmica individual, ela é focada no processo de autonomia, no desenvolvimento da consciência, das escolhas e das responsabilidades, mudança nos padrões disfuncionais e as repetições. Eu coloquei aqui que muitas vezes a gente convida alguém da família, E normalmente, quando eu atendo individual, eu já falo no começo da sessão, eu falo, olha, se em algum momento for necessário, precisar, podemos convidar alguém da família para fazer parte dessa sessão, e a pessoa, lógico, com autorização ali da pessoa, normalmente a gente convida alguém da família, porque mesmo no individual, a gente vai olhar esses subsistemas, Então, assim, a pessoa muitas vezes vem para a terapia individual falando sobre um conflito que tem ali com a mãe, E já aconteceu em alguns atendimentos de conversarmos sobre a possibilidade de convidar essa mãe para a sessão. E durante a sessão, e a pessoa aceitou, e a gente faz, depois eu vou falar dos documentos terapêuticos que tem, Normalmente eu costumo fazer um convite mesmo, Tipo, a pessoa construir esse convite, então faz escrito mesmo, convidando essa pessoa para a sessão. Então, essa família vem, um membro da família vem, e muitas vezes a gente chama de testemunha externa, dentro das pós-modernas ali, que contribui para esse processo terapêutico. Na terapia sistêmica de casal, é focada no padrão de funcionamento do casal, no que está acontecendo, como e para que acontece, o que o casal trouxe ali. Tanto na de casal quanto na familiar, a gente vai ver o sistema, vamos olhar a relação. Então, não é mais o indivíduo. Então, o foco é na relação. Então, quando a gente atendemos um casal, não vamos atender um ou outro, nós atendemos a relação. Então, nós olhamos a relação. Como que ela está, como que ela funciona, como que essa relação, como que está sendo, a comunicação na relação ali, na comunicação do casal. E muitas vezes, às vezes eu peço para o casal, quando atende casal, eles fazerem uma carta para a relação. Não é para o outro, não é para o meu parceiro ou a minha parceira, e sim para a relação. O que eles colocariam para a relação, Como que essa relação está?
o que eles gostariam que melhorasse. Então, seria o nosso foco, né, como terapeuta sistêmico, no atendimento, então, de família e casal, nós vamos olhar essas relações. O terapeuta, deixa eu só, para mim está cortando aqui um pouquinho. O terapeuta sistêmico é atuante e co-constrói as sessões. Só parar aqui um pouquinho que mandaram ali. Daniele, tem uma dúvida. Quando você faz esse convite para algum familiar durante... Deixa eu só ver o chat aqui. Gente, rapidinho. Daniele tem uma dúvida. Quando se faz esse convite para algum familiar durante terapia individual, existe um tempo específico como a introdução desse novo indivíduo na terapia, ou passa a ser uma terapia familiar? Esse novo indivíduo... Não, esse convite não vai passar a ser uma terapia familiar, tá? É um convite, então, em algum momento, se a gente vê que precisa, que seria necessário a presença daquela pessoa ali, seja para melhorar uma comunicação, seja para contar algo, né? Muitas vezes um segredo que vem guardando, e a pessoa gostaria de contar, mas a pessoa não consegue, e gostaria que naquele ambiente ela se sente segura e gostaria de falar com a pessoa ali, fazemos esse convite. E esse convite seria para aquele momento. Pode ser que em outros momentos surja a necessidade de convidá-lo novamente, ou convidar um outro membro da família, mas aí não se torna uma terapia familiar, porque ali foi um convite para aquela pessoa participar daquela sessão específica. De nada. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão me pontuando aqui. O terapeuta sistêmico é atuante e co-constrói as sessões. Então, diferente de outras abordagens, né, que tem abordagem que o terapeuta ele não atua muito, né? A terapia sistêmica é atuante. Então, muitas vezes, a gente... os diálogos internos que ocorrem, muitas vezes transformamos em perguntas. Então, nós vamos perguntar ali para o cliente, deixa eu ver se eu entendi. Quando você me fala isso, você está querendo me dizer isso, isso, isso? Muitas vezes a pessoa vai falar, não, né? Não era isso. Ou sim, era isso que... então, não fica na interpretação. Então, nós atuamos, nós perguntamos, como que foi para você nesse momento? Como que... Eu fiquei pensando aqui, né? Quando você me falou isso, eu fiquei pensando se isso faz sentido nesse... Então, assim, nós vamos co-construindo. O que que é isso? Construímos a sessão juntos. Então, na terapia sistêmica, principalmente nas pós-moderna, que vocês vão ter aulas de pós-moderna, a terapia ela é co-construída, né? Então, é construída junto com o cliente. Então, não tem uma pré ali, hoje eu vou trabalhar com o cliente isso, amanhã eu vou trabalhar com o cliente tal coisa. Não. É construída a sessão junto com o cliente. E vamos caminhando, né? E, às vezes, durante um atendimento, a pessoa vem e traz assunto relacionado ao casamento, ao pai, à mãe, o trabalho, não sei o quê. E aí, muitas vezes, por isso falam que ele é mais atuante, né, o terapeuta sistêmico, eu pergunto, eu falo, olha, você me trouxe alguns pontos aqui. Que caminho você gostaria de seguir hoje? Por onde nós poderíamos seguir hoje? Porque senão não dá para seguir todos os caminhos ali, né? E então nós vamos, pergunta para o cliente, né, que caminho que ele gostaria de seguir. E vamos construindo essa sessão. A terapia familiar pode ser uma excelente alternativa para famílias que estão passando por momentos de conflito e desarmonia. A família, ela pode ser vista tanto em sua estrutura nuclear, pai, mãe e filhos, quanto em sua estrutura estendida, incluindo, assim, avós, primos, genros, noras. A terapia familiar tem como objetivo desenvolver o diálogo entre os membros familiares, melhorar a qualidade de vida dos indivíduos através da reflexão e autoconhecimento, perceber e definir papéis e fronteiras,
auxiliar a família na manutenção de relações harmoniosas e na conquista de relações respeitosas e saudáveis. A terapia familiar, ela acontece desde a sala de espera. O que seria isso? Quando a gente vai atender uma família ou um casal, normalmente a gente já observa a dinâmica que essa família está, ou que esse casal está, desde a sala de espera. Então, essa família, eles tá sentado ali, o pai num cantinho aqui da poltrona, a mãe, né, a esposa ali, tá lá do outro lado, ou tá sentada a mãe e o filho, e o pai tá lá do outro lado. Então, a gente já observa essa dinâmica desde a sala de espera até entrar na sala e iniciarmos a sessão. Então, por isso que eu falo que a terapia ela já começa desde essa sala, né, da sala de espera ali, onde vamos observar essa dinâmica. Normalmente, a dinâmica que ocorre lá fora é a dinâmica que vai ocorrer dentro, então vai sentar, eu tenho algumas almofadas, um sofá grande ali, tem algumas almofadas, eles vão sentar, colocar a almofada no meio, ou senta a mãe e o filho, uma almofada e o pai. Então, essa dinâmica, ela se repete aqui dentro, e aí nós vamos trabalhando, possivelmente, essa dinâmica também se repete dentro do ambiente familiar, dentro do sistema familiar. É um pai um pouco mais periférico, e nós vamos observando. Só mudar. E aí, vamos para a terapia de família com crianças, né? Por entendermos que os indivíduos não são uma unidade totalmente separadas, e sim partes de um contexto familiar, consideramos fundamental trabalhar com crianças e suas famílias. Então, na terapia familiar, normalmente a gente não trabalha somente com a criança, porque a gente entende que a criança ela faz parte de um todo. Então, ela faz parte desse sistema. Então, não tem como trabalhar somente a criança sem a gente olhar, né, esse sistema, a criança, e olhar para os subsistemas ali, sem a gente olhar para a família. Então, normalmente, atendemos crianças com a família. Dani, mas assim, vamos atender todo mundo junto? Muitas sessões sim, né? Algumas sessões sim, a família toda junta, mas vai ter algumas sessões que podemos atender somente a criança. Então, olha, nessa próxima sessão, vai vir somente a criança, então atende a criança, conversa, né? Então tem toda, que com criança é o trabalho lúdico ali, e em outros momentos vão ter a participação dos pais, ou cuidadores, ou a avó, né? Com quem que essa criança convive, e aí tem esse momento da terapia familiar. Então vai ter sessões, sim, que são somente com a criança, sessão que é com a família. E mudar comportamentos de criança implica também modificar as relações com seus pais ou cuidadores. Muitas vezes, os pais vêm, os cuidadores, com a ideia de que a criança precisa mudar, que o problema é a criança. E vocês vão ver dentro da terapia sistêmica que a gente chama de PI, que é o paciente identificado. O que seria esse paciente identificado? É aquele paciente, né, aquele que ele vai responder pelo sintoma da família. Então, a criança vem e fala, olha, esse comportamento começou a bater nas crianças na escola. E aí, quando olhamos, ampliamos esse olhar, né, a gente precisa ver o que está acontecendo nesse ambiente familiar, o que mudou. O que vem acontecendo que essa criança, então, primeiramente, desde quando que isso ocorre, né? Se antes essa criança já tinha esse comportamento, começou de um tempo para cá, ou, sei lá, de um bom tempo ali. Então, a gente vai ampliar essa visão e olhar como que está funcionando o sistema do casal, a relação do casal, como que é o sistema, a dinâmica familiar, e muitas vezes, né? Então, assim, para mudar esse comportamento, para a gente trabalhar com a criança, também precisa dessa modificação, né, da relação dos pais cuidadores. Eu costumo falar para os pais que eles são os coterapeutas, né? Assim como as crianças também são coterapeutas, né? Mas os pais são os nossos coterapeutas, porque nós vamos estar ali com a criança ou com a família uma vez na semana.
né? Um período ali, normalmente a terapia familiar eu atendo um pouco mais de 1 hora, então, assim, mas durante a semana, durante os dias, quem está com a criança ali são eles. Então, como que está funcionando essa dinâmica familiar? Como que é esse sistema familiar? Porque se não houver essa mudança ali, não, né, muitas vezes não ocorre a mudança da criança, né? Que eles esperam a criança, mas ela só está respondendo por algo que está acontecendo no sistema. Um sistema mais amplo. Alguma dúvida? Pode continuar? Deixa eu só ver o chat aqui um pouquinho. Boa noite. Você pode comentar como seria a postura do psicólogo no caso de casais separados, onde não se tem acesso a uma das partes? Observação. A parte que o terapeuta não tem acesso é justamente aquela que é criticada na terapia. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, você poderia comentar como que seria a postura do psicólogo no caso de casais separados, onde não se tem acesso a uma das partes. A parte que o terapeuta não tem acesso é justamente aquela que é criticada na terapia. E aí você está me falando, o Sidney, né? Na terapia individual ou na terapia com criança, na terapia familiar? Esperar ser com crianças, tá? Normalmente, a gente faz esse convite para outra parte, né? Então, vamos supor que vem para a terapia com criança, a mãe e a filha, e aí vem trazendo a queixa, né, principal na terapia é dessa parte, deixa eu te ler, a parte do terapeuta que não tem acesso é justamente a criticada na terapia, que vai falar sobre o pai ou vai falar sobre... Normalmente, eu converso com essa mãe, como que seria fazer um convite, ela não precisaria participar, lógico, né, dependendo do contexto ali, como que foi a separação deles, porque já teve sessões que se separaram, não teve um conflito ali, não teve esse processo de litígio, e que eu perguntei como que seria convidá-lo para uma sessão. Ela falou, por mim, tudo bem, a relação deles era muito boa. E foi convidado o ex ali, que é o pai da criança, para a sessão, fizemos uma sessão juntos, mas já teve também muitos atendimentos que a pessoa não conversa, eles não têm uma relação boa, e aí eu pergunto para a pessoa como que seria eu convidá-lo para conversar com essa outra parte, porque até para a gente entender e a pessoa também entender, vamos supor que a queixa é o quanto está transbordando isso na criança, né? O quanto que está refletindo isso na criança. Então, a gente precisa conversar com essas partes. Vai ter pessoas que não vai aceitar, falar, não quero que chama, não quero que convida, mas a maioria falou só, não quero participar, mas você pode entrar em contato com ele, conversar com ele, e aí nós vamos seguindo a sessão assim, até para a pessoa também, né, entender. Agora tem alguns casos que quando vem, eu acho que tem até um aqui que eu ia explicar sobre os pais separados, que já chegou na terapia, um trabalho para fazer com a criança, muitas vezes não era com a criança, né? Então, era o casal que ou estava em conflito, ou essa questão da separação ali estava tendo uma alienação parental. Então, assim, a gente convida essa mãe ou esse pai para uma terapia individual ali, porque nós vamos falar sobre os prejuízos que vem causando ali para a criança. Então, precisa um pouquinho mais amplo, entender que crítica é essa, né? Então, a pessoa que está sendo criticada, né, que nem colocou ali, que não vem para a terapia, quais são as críticas? As críticas são a respeito da criança, as críticas são a respeito da relação, é uma alienação parental, né? Então, a gente precisa mudar essa dinâmica da terapia, muitas vezes ir para uma individual, porque senão a criança vai estar ali participando de algo que precisa ser resolvido entre
né, o que era um casal ali. Ficou claro, Sidney, só para ver se era isso que eu entendi? Deixa eu... Qualquer coisa... Tá, se qualquer coisa você me responde, se não ficou claro ali. Então, vou continuando aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntam. Não há como tratar a criança sem que o casal se disponha a conversar. Então, um exemplo, os pais, né, foi um atendimento que os pais expressavam um profundo ressentimento que mantinham unido num vínculo de ódio, né? E a criança, nesse momento, ela estava desenhando, então eles vieram para a terapia para falar da criança, que a criança estava tendo comportamentos que não tinha antes, então muitas brigas na escola, batendo, e nesse momento os pais também eles começaram a expressar esses ressentimentos que um tinha com o outro devido a situações que ocorreram extraconjugais ali, então eles estavam unidos ali, se mantendo num vínculo de ódio ali. E nesse momento que essa criança desenhava, ela desenhou uma luta, né, terrível entre dois monstros, né, dois seres bem monstruosos. Um soltava muito fogo pela boca, né, e o outro, se eu não me engano, soltava dinamite. Então, esse desenho que a criança estava fazendo no momento que estávamos conversando. Esse desenho mostrava a relação entre essa guerra, né, destrutiva e os sintomas do filho, que encontrava em seus comportamento disfuncional, né, e uma forma de expressar seu sofrimento e, ao mesmo tempo, um pedido de socorro. E aí, nessa sessão, conversamos sobre esse desenho com a criança, quem que seriam esses monstros, os pais viram o desenho, entenderam que estava tendo essa guerra, né, e perguntamos que nome que daria para aqueles monstros. O interessante foi que a criança sentou do meu lado, numa cadeirinha assim, e ela olhou os pais sentados no sofá, eles não estavam juntos, tinha as almofadas no meio, e olhou e falou assim, eu nunca vi eles assim. Eu, sim, como? Assim, eles juntos, porque toda vez eles estão brigando. E, lógico, por outro ângulo ali, né, ver os dois juntos do lado, porque toda vez em casa é um gritando com o outro, um brigando com o outro. Então, a gente vai seguindo e trabalhando, e muitas vezes, que já aconteceu em alguns atendimentos, a gente, quando o conflito é entre o casal, caminhar para uma terapia de casal e não familiar, né? Porque o casal precisa resolver esse conflito que está transbordando no parental. Tem um termo que chama spillover, que é transbordamento, que é quando o casal está em conflito, ou principalmente processo de divórcio, de separação, ocorre, né, esse transbordamento, então, na relação parental. E os filhos começam a responder, né, os sintomas ali da família. Deixa eu só ver o chat. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Só que nesse caso, a parte que era criticada era que se recusava a participar da terapia. Então, mas eu entendi, mas a criança, só para me entender, ela morava, não sei com qual parte ali, né? Porque senão a terapia vai acabar sendo um momento também de conflito, de ficar falando sobre essa parte, né? Eu não entendi, eu fico pensando, é porque é muito mais amplo, né? Mas eu fico pensando se tivesse no atendimento. Você consegue me Que ouvir? parte? Tô. Então, nesse caso aí, eu não cheguei a atender em si, né? Eu sou acadêmico de psicologia, a gente faz estágio em si, né? Tá. Mas a situação era mais ou menos assim: você tinha um caso de uma criança que veio com o pai e os dois falavam da mãe. Só que daí eles já citavam a questão de que a mãe não queria ser atendida porque ela tinha medo de psicólogo, porque iam achar que ela era maluca, etc e tal.
Então, e aí ficou nessa situação, entendeu? Eu fiquei imaginando como seria a postura do psicólogo nesse caso. Você não teria acesso à mãe, digamos. Você teria acesso só ao discurso do caso daquilo que o pai e que a criança estaria falando, né? Até nessa questão de alienação parental, como é que seria a postura, porque você cai nesse risco, né, de fazer esse tipo de entrar nesse jogo, digamos. E esses pais, moravam, esse casal, eles estavam casados ou separados? Eles estavam separados e Hum. aí tinha aquela questão, todo esse jogo da questão da paternidade, de quem vai ficar com a guarda da criança e tal, né? Porque ela vivia uma espécie de guarda compartilhada, ficava um tempo na casa da mãe, um tempo na casa do pai. O cenário era mais ou menos esse, entendeu? Tá. Eu penso que, a princípio, como que seria fazer esse convite, por mais que ela não queira participar, né? Que eu não sei, né, as verdades dela ali, como que seria fazer esse convite vindo do filho, ele construir um convite chamando para participar da sessão com ele, ou, se possível, né, normalmente, se tivesse o contato, o terapeuta, normalmente eu entro em contato com a outra parte e falo que eu gostaria de conversar um pouquinho com a pessoa para que o tratamento ali, né, com o filho, para que dê andamento, gostaria de conversar um pouco, como que seria, né, esse convite para a pessoa. Então, assim, tem algumas formas. E pode ser que a pessoa recusa, e aí eu não sei, né, esse pai, porque normalmente quando entra nessa posição de alienação parental, eles também procuram um psicólogo para depois emitir um laudo ali, né, e aí eu não sei o motivo também dessa procura, se era por isso, se era olhando para a criança, e aí eu fico pensando também, né, como que é para essa criança, não sei se é criança ou adolescente, mas como que é para essa criança estar ali nesse ambiente onde o pai está falando da mãe ali, né? Então já estamos vivendo esse cabo de guerra, né? Então tentaria, né, esse convite escrito mesmo, fazer um convite ali, onde o filho convidaria para a sessão. Se não tivesse surtido um efeito, conversaria com essa mãe. Se ela não quisesse ir, tentaria marcar online para a gente conversar um pouco, para que a sessão vá desenrolando também, né? E a gente precisa ouvir as outras partes ali. Mas eu fico pensando qual que é o pedido desse pai. É uma das coisas que eu utilizo muito na terapia, e principalmente é uma da forma, né, do terapeuta pós-moderno, eu pergunto, qual que é o seu pedido para a terapia? Porque senão fica muito dentro desse enredo. Então, assim, o que você gostaria? Qual que é o seu pedido? Que ela participasse da sessão? Que ela, enfim, a questão da disputa da guarda, mas qual que é o pedido para a sessão? Porque muitas vezes tem coisa que não cabe a nós, né? E então o que tem, né? Já ouvi muitas vezes a pessoa perguntar sobre questões jurídicas. Então, assim, qual que é o pedido desse pai? O que ele espera da terapia? O que ele gostaria de alcançar ali com a terapia? Então, para o filho, a gente olhar para essa relação, para essa separação, o que está acontecendo, como que está a criança diante disso. Então, a gente precisa entender, e eu acho que ser muito claro esse pedido, porque senão fica tudo muito confuso e muito misturado ali. Fez sentido aí para você? Fez sentido, sim. Eu até peço desculpas por ter colocado a questão, mas eu acho interessante essas questões, principalmente nessa questão de famílias tentaculares, que são coisas que a gente vai encontrar muito na clínica, né? Então, de como é a postura do psicólogo em si. Ali, no caso, a reclamação era em função do comportamento da criança, que tinha mudado recentemente na escola, mas você via com o plano de fundo outras coisas. Eu fiz só uma triagem, digamos, com o pai e a criança em si. Mas eu fiquei bem curioso assim para saber como seria a postura do psicólogo, porque aparentemente a reclamação era em relação à mãe, tinha uma questão meio que de narcisismo que eles diziam que havia com a mãe, e daí eu pensei como seria a postura do psicólogo, porque eles colocaram que ela
ela tinha medo de psicólogo porque iam acabar taxando ela de louca, entendeu? De psiquiatra e psicólogo. Então, o cenário era mais ou menos esse. E eu fiquei bem curioso em saber como seria a postura do psicólogo nesses casos. E aí, né, para a gente pensar como que reflete, né, num todo. Então, assim, essa disputa, essa é, rivalidade ali, ou sei lá, essa briga, não sei como que vai refletir o transbordamento, né, na criança. Com a criança tem algumas formas, né, de ir trabalhando, tem alguns recursos, né, tem dois livros que eu gosto bastante de trabalhar nessa situação de separação, que é A Casa Caiu e Bing, os países, então os pais, né, mas os países que se separam. E o Bing, nesse livrinho, são livros infantis também, ele vai falar muito, né, de uma forma, claro, assim, de uma forma lúdica, mas também fala sobre essa alienação parental. E, normalmente, eu utilizo esse recurso com a criança e com a família, quem está junto. E aí, depois nós desenha, né, os países ali. Então, por exemplo, esse pai, essa criança, poderíamos ler junto, entender a história de Bing, o planeta, e aí agora vamos desenhar junto em que planeta que ele estaria. Como que você chamaria o dele? O que que tem? Porque aí vai falar de um vulcão ali que explode, então é muito quente, muito... Então nós vamos trazendo isso e através, né, de uma forma lúdica, e o pai também vai vendo como que vai reverberando, né, a relação deles na criança, já que essa mãe, né, caso não esteja presente. Mas qualquer dúvida pode me perguntando aqui. Só vou seguindo. Então, eu falo bastante, mas qualquer coisa me pergunta. Sidney, ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Posso seguindo? Sim, ficou claro, sim. Obrigado. Nada. A terapia com crianças e suas famílias. Devemos integrar teorias e técnicas no trabalho com crianças e suas famílias. Inúmeros instrumentos têm sido criados para facilitar o acesso à mente da criança, à construção de vínculos, a definições de papéis e etc. Eu vou falar um pouquinho sobre esses recursos. A terapia sistêmica, ela estudou, se debruçou ali, estudando pelo menos 3 gerações, né? Que a gente chama de transgeracionalidade. E o genograma, ele é um instrumento na qual a gente, os terapeutas sistêmicos, utiliza bastante, né? Porque ele vai trazer ali vários acontecimentos e situações e repetições transgeracionais. Então, não sei se vocês já conhecem o genograma, é como se fosse a árvore genealógica, né? Só que a gente vamos recheando ela. É um recurso riquíssimo, né? Muitas vezes a gente consegue ver através do genograma essas repetições de abuso, violência, dependências, né? Dependência químicas, enfim, emocionais, suicídio, que vem se repetindo. Então, assim, é um recurso muito rico na qual a gente utiliza. O genograma ele tem alguns símbolos, né? E podemos fazer um genograma com fotos. Então, vai trazer, a pessoa traz fotos ali dos avós, dos pais, dela, né? Dos irmãos, e vamos construindo esse genograma com foto. E aí a pessoa vai narrando a história ali dela, também é muito rico. A linha do tempo, eu não sei se vocês conhecem, mas eu costumo usar o termo a linha da vida. A linha do tempo é aquela, né? A linha faz um traço ali, ou né, na folha, e aí coloca desde o nascimento até a data atual e quais os acontecimentos que ocorreram nesse período. Normalmente, eu gosto de utilizar alguns recursos da arte-terapia, ali, que seria, na linha da vida ou na linha do tempo, quando eu faço, seja individual ou com casal, que é muito rica, com família, utilizo pedrinhas, aquelas pedrinhas de aquário, e pérolas.
Então, a pessoa vai colocando ali os acontecimentos, o nascimento, né, de um filho. Então, assim, o casamento, o nascimento de um filho, e aí ela vai colocando pérolas onde foram acontecimentos significativos. E aí, nos acontecimentos onde algumas perdas ou acontecimento onde foram momentos difíceis, cola uma pedrinha. E aí depois nós revisitamos essa linha da vida e perguntamos, nessas pedrinhas, né, nesse momento, teve alguma que hoje você ressignificou, que hoje você colocaria uma pedra, uma pérola? E aí, muitas vezes, a pessoa cola uma pérola do lado daquela pedra, né, que ressignificou um momento difícil, né, uma perda, deu esse novo significado para esse momento. Então, assim, também é um dos recursos que utilizamos, que é muito rico. E aí tem as marionetes, a família terapêutica, que eu não sei se vocês conhecem, são uns bonequinhos. E aí, nessa família terapêutica, normalmente vem as 3 gerações, vem os avós, o pai, a mãe, os irmãos, e trabalhamos muito com a família terapêutica, principalmente com crianças menores ali, elas gostam bastante. Eu utilizo junto com a família terapêutica, tem um livro que ele chama O Grande Livro das Famílias. E ele também, para entender o tipo de família, qual que é a minha família? E ele vai falar de vários tipos de família, né? Dessas novas configurações familiares. Então, e a gente vai vendo, diante dessa brincadeira ali com essa família terapêutica, essa dinâmica familiar. Fotos em terapia, muitas vezes teve um atendimento de uma mãe, uma filha, que eu atendi e que tinha muito conflito as duas, e o relato dessa filha, uma adolescente ali, ela falava, minha mãe não gosta de mim, minha mãe nunca gostou de mim, e ela com esse discurso, né, que para ela era muito forte, e aí essa mãe foi convidada para a sessão, lógico que é perguntado para o adolescente como que seria se convidássemos sua mãe para fazer uma sessão juntos, e essa adolescente aceitou, e durante... essa foi uma sessão que teve 2 sessões com a mãe, porque nenhuma nós fizemos a linha do tempo, né, dessa mãe e dessa filha, e ela foi vendo que viveram muitos momentos bons, né? Então, muitos momentos que ela não lembrava, aniversário dela de 5 anos, um passeio que fizeram, festas na escola. Então, assim, elas foram construindo juntos essa linha do tempo, e em uma outra sessão, na segunda, foi pedido para trazer álbuns de foto. E aí nós trabalhamos na sessão essas fotos, desses momentos importantes. E aí nós estamos falando dessa construção de vínculo, né? Dessa reconstrução ali. Então, e tecendo essas relações, né? E construindo e reconstruindo as relações de vínculos ali. Então, essa foi uma sessão que a mãe participou em 2 momentos, em 2 sessões, e depois não foi necessário o convite para outras sessões, mas a relação delas melhoraram bastante. A árvore da vida, ela está dentro da metodologia das práticas narrativa, é riquíssima, assim, tanto para quem trabalha com grupos, quanto fazer a construção com a família. E aí nós vamos trabalhando, vendo as potencialidades dessa pessoa, desse grupo, dessa família. É uma metodologia linda, e pena assim que não dá tempo, vou até assim, em um momento a gente fala só um pouquinho sobre essas metodologias, que elas são riquíssimas. O time da vida também está dentro das metodologias da terapia narrativa, e teve momento, essa foi uma sessão, um pai com um filho, que também, o pai era bem periférico ali, a relação deles estavam bem distante, e em uma das sessões foi trabalhado o time da vida, na qual eles desenham
um campo de futebol, e aí tem algumas perguntas na qual eles vão respondendo junto. Então, por exemplo, quem está na sua defesa? Quem está torcendo ali por você? Quando a bola sai fora do campo, né, que é o gandula, quem que traz a bola? Quem que não deixa o jogo parar? E aí tem algumas perguntas ali que eles vão fazendo junto e vão construindo, né, reconstruindo, né, esses vínculos e as relações. As metáforas utilizam muito, eu pelo menos, né, metáforas dentro dos atendimentos, que às vezes fica de uma forma mais clara ali, a pessoa consegue compreender melhor através de alguma metáfora. Livros, eu utilizo muito livros, e livros infantis até em sessões com adultos. E eu coloquei alguns, eles estão até aqui do ladinho, não sei se vocês conhecem, é A Menina que Carregava a Pedra, é um livro lindo sobre culpa, que tanto dá para trabalhar com criança, adolescente, adulto, esse da Eva Fornari, Nós, também é um livro maravilhoso, e aí a gente vai falar sobre esses nós, né, que às vezes é o famoso nó na garganta, né, o que a gente faz com esses nós. O problema é que às vezes o problema fica tão grandão e cabeludo que ele nos cobre ali. Então, assim, vai falar desse enfrentamento do problema, a gente externalizar esse problema e ele vai ficando menor. Tem esse livro Cicatriz, que eu também gosto bastante, trabalho também com criança, adolescente, adulto, e muitas vezes falamos das nossas cicatrizes invisíveis, que são cicatrizes que tá lá, né? Talvez não está exposta, não estão vendo, mas são as cicatrizes invisíveis, e nesse momento, né, muitas vezes surge muita história de abuso. O emocionário, que é bacana também, que vai falar sobre as emoções, explicando sobre o tipo das emoções. Filmes, gosto bastante também de indicar algum filme ou falarmos sobre o divertidamente, né? Por exemplo, as crianças assistirem, os pais assistirem o filme divertidamente, porque depois fica mais. Aí usamos as metáforas ali, né? Então, falando, tá, quem está na tua base de comando agora? Como que é? E até para os pais, né? Como que é quando a raiva assume a base de comando? O que vocês fazem para que essa raiva não fique no controle? Então, utilizamos alguns filmes para casais também, tem filmes maravilhosos, a história de um casamento, a história de nós dois, então, assim, então tem algumas dicas de filmes. Cartas terapêuticas, eu utilizo bastante no atendimento, tanto individual, casal, família. Então, assim, fazer uma carta pode fazer com resumo da sessão, que é utilizada em terapia de sessão única. Carta para a relação, né, que eu comentei com vocês lá no comecinho. Carta para o abuso. Muitas vezes a pessoa faz essa carta para o abuso. Faz na sessão ou faz em outro momento e traz na sessão. Às vezes a pessoa não quer ler a carta, às vezes lê durante a sessão, e aí nós vamos ver o que gostaria de fazer com essa carta. Teve um atendimento era mãe, uma filha que eu atendia, e ela tinha acabado de perder o pai era policial, e durante uma ocorrência, o pai acabou sendo alvejado e faleceu, e essa criança não participou, não foi no velório, que a gente fala da importância dos rituais, né, de participarmos dos rituais, e essa criança não participou do velório, não participou do enterro, e a mãe falava, Dani, eu acho estranho, porque assim, ela não pergunta, ela não chora, e teve uma sessão que nós fizemos uma carta, né, para esse pai.
o que que ela gostaria de falar para esse pai? E aí ela fazia karatê ali, e ela já estava numa faixa, não lembro se era faixa cinza do karatê, e ela gostaria de contar para ele as coisas que ele perdeu, né? Que ela foi conquistando, e essa fase que ela está, e que ele havia perdido esse momento. E ela fez essa carta pro pai, e ela não quis ler a carta, colocamos no envelope, lacramos, tudo bonitinho, e falamos qual que seria o destino dessa carta. Se ela gostaria que essa mãe levasse até o cemitério, se ela gostaria de enterrar, de rasgar, ela falou de enterrar. E onde eu atendo tem um local externo, um jardim externo, e eu falei para ela se ela gostaria de enterrar na casa dela, em outro lugar ou aqui. E ela falou que poderia ser. Então, nós enterramos, eu trouxe uma azaleia, uma florzinha, num outro encontro, e ficou para uma próxima sessão, né, para enterrar essa carta, e foi enterrada e plantamos essa azaleia. E como ela não participou desse ritual, né, a importância dos rituais mesmo, do velório ali, para internalizar que esse pai havia morrido, então para ela era muito confuso, para ela ele iria voltar em algum momento. E aí nós fomos trabalhando dessa forma, só para me falar um pouquinho das cartas. Outros recursos terapêuticos, né, que são os desenhos, as representações plásticas, com massinha ou argila. A partir dos desenhos ou das representações plásticas das crianças, o terapeuta pode estimulá-la a construir histórias que podem vir a ser um importante instrumento de trabalho na terapia. Escrevendo e ilustrando suas histórias, as crianças vão relatando seus conflitos ou os conflitos familiares. Então, muitas vezes, através do desenho ou das histórias, né, que elas vão escrevendo, a gente vai tendo esse olhar ali para os conflitos familiares também. Os certificados, né, normalmente, assim, quando a criança ou quando a família finaliza a sessão ali, né, eu não gosto muito do termo de dar alta, porque eu não utilizo paciente, eu utilizo o termo cliente, mas quando dá alta, então, ali na sessão, utiliza um certificado, e os certificados, não só nessa situação, né, teve uma situação que eu atendi uma pessoa que sofreu um transtorno alimentar, a bulimia, e ela conseguiu vencer, né, passar por esse transtorno, e nós fizemos um certificado ali, né, que eles podem ser elaborados e assinados para comemorar um evento significativo, decisório, né, na vida da pessoa. Os manuais, que são muito ricos também, e aqui eu coloquei alguns do que já foi construído aqui com as crianças, como escapar de medos e preocupações. Então, foi construído com a família e ali com as crianças. Era uma criança que tinha muito medo, uma ansiedade muito intensa, e aí nós fomos trabalhando em sessão, e ela construiu um manual de como escapar dos medos e preocupações. E aí esse manual, né, de alguma forma, poderia ajudar outras crianças também, ela até levou para a escola, para ajudar outras crianças também a escapar do medo das preocupações. O que as crianças sabem sobre separação e divórcio, que muitas vezes os pais, eles têm uma ideia de que as crianças não percebem, ou que elas não sabem sobre o que está acontecendo, e nós construímos um manual, e a criança, ela colocou o que ela sabia sobre separação e divórcio. O que ela estava presenciando, e muitas vezes foram as brigas, o medo, né, estava muito presente ali. Então, foi construído esse com a criança, e depois numa sessão familiar, a criança apresentou para os pais. O que os professores e alunos precisam saber sobre o movimento atrapalhante, a síndrome de Tourette. Foi um adolescente, não era ainda adolescente, ele estava de 11 para 12 anos, com a síndrome de Tourette, e aí nós perguntamos, fizemos esse manual
porque a escola não sabia sobre a síndrome de Tourette, os professores, os alunos, então começou gerando uma situação, não chegou, né, assim, um bullying ali, mas ela precisava sair muito da escola quando os tiques ficavam muito acentuados. E aí nós fizemos esse manual, construímos ali, junto com os pais, a adolescente, e foi apresentado na escola, para os professores, para os alunos, para eles entenderem. E esse movimento atrapalhante foi o nome que ela deu, porque, assim, normalmente na terapia narrativa, que está dentro da sistêmica, né, que são os pós-modernos ali, a gente externaliza o problema, como eu disse lá no comecinho, né? Então, se esses tics tivessem um nome, né, que nome que seria? Que nome que você daria? E aí ela deu o nome de movimento atrapalhante, porque atrapalhava em muitas situações. E foi feito esse manual. Posso continuar? Tá. Eu não sei se a... Gente, vocês vão me sinalizando, porque eu não sei... Ah, a Giovana está aí. Mas vocês vão me Estou aqui sinalizando se eu posso sim, pode continuar. continuar. São 8h10 agora, pode continuar. Tá. O terapeuta sistêmico no atendimento com crianças e suas famílias, né, que é um tema, então por isso eu vim trazendo um pouquinho, dando alguns exemplos, né, e normalmente, como eu estava falando, a gente nomeia esse problema, né, então a linguagem e o nome para o problema vem do cliente, então, do movimento atrapalhante ali, né, que nome que você daria para esses tics, como que ele seria? O terapeuta pode perguntar, eu estou pensando se há um nome que você poderia dar a este problema, uma imagem ou uma cor. Exemplos são de alguns atendimentos aqui, que Sofia deu o nome de cavalo de vento para o medo, pois vem muito rápido e entra pelas suas costas. Então, para a gente entender, né, como que esse medo, como que ele é? Né? Se ele tivesse um nome, uma cor, se ele fosse um objeto, um animal, e aí ela falou que é um cavalo de vento. Ele vem muito rápido e entra pelas costas. E aí nós vamos trabalhando essa também consciência corporal ali, as emoções, ela consegue perceber, ele dá sinal, ele avisa que está chegando, né? Então, de que forma que ele avisa? Então, assim, é uma forma de externalizar o problema. E o que seria externalização, né? Que é uma das conversas ali da narrativa, a gente se recusar a ver o problema dentro da pessoa. Então, o problema, ele está ali, mas ele não faz parte da identidade da pessoa, né? Então, a gente externaliza ali aquele problema, e aí, quando a gente externaliza e coloca ele como um terceiro, fica muito melhor e muito mais claro para ser trabalhado ali, tanto com a criança, quanto individual, casal. Arthur, ele deu o nome do movimento atrapalhante, né? Né? Esses nomes, gente, são tudo fictícios, tá? Não são os nomes dos clientes, para síndrome de Tourette. O TDAH, esse do TDAH está no livro do... Calma aí que eu não consigo ver aqui para mim, sumiu. Ele está no livro do Michael White, Mapas, do Michael White, e aí ele atendeu uma família, na qual o Jeffrey, ele tinha um TDAH, veio com diagnóstico de TDAH, e o Michael White externaliza esse TDAH, né, e fala como que ele seria, e aí o Jeffrey consegue, só para resumir bem, ele fala, vamos tirar uma foto desse TDAH, você conseguiria tirar uma foto para a gente ver como que ele é? E aí, em um momento, ele conseguiu, mentalmente, ele tirou a foto do TDAH e desenhou. E aí era um monstro, e era bem terrível. E o Mike White ainda comenta, segura bem, porque eu estou com medo dele escapar por aqui, né? E aí ele vai fazer uma bagunça aqui no consultório.
E aí fala quando que o TDAH, se tem algum momento que o TDAH deixa ele brincar, permite que ele estuda, porque parece que o TDAH quer ser amigo dele, e quer ter ele, só ele como amigo, e impossibilita dele ter outros amigos. E aí foram trabalhando, acho que foram 6 sessões, e o Jeffrey conseguiu identificar o momento que o TDAH vinha para atrapalhar ali, ou que as relações, e ele foi criando recursos ali para lidar, né, com o TDAH. E aí foi avisado, foi conversado na escola também, então, assim, são algumas formas, né, de ir trabalhando. Aqui está algumas formas de externalizar, né, o problema, que pode desenhar, construir com argila. O Lucas sentia muita raiva, e aí os pais chegaram sem entender o que estava acontecendo, que era muita raiva, ele começava a desenhar alguma coisa, ele rasgava, ele na escola começou xingando os professores, e aí em uma sessão nós conversamos sobre essa raiva, né? Ela o acompanhava em quase todos os momentos. Eu perguntei se a raiva fosse uma pessoa, um objeto, e você pudesse pintá-la, como você a mostraria? Qual ou quais cores ela teria? E Lucas desenhou cactos com muitos espinhos e um coração para o garoto do bem. E eu perguntei, quando foi que você deixou que o cacto machucasse seu coração? Deixou que o garoto do mal sobrepõe o garoto bom. E aí ele responde que quando minha irmã morreu. E aí a gente começa a dar isso trabalhar esse luto, né, do Lucas ali, essa raiva, e aí nós vamos trabalhando o luto, as emoções, então, e essa é uma forma, né, externalizar esse problema é muito rico, né, porque faz a gente ampliar também a nossa visão ali. E aqui também um atendimento, o Arthur e seu cansaço, a tristeza e a raiva, que eram os 3 que ele sentia, um caso de separação dos pais. Eu fui perguntar o que ele acha de desenhar essa raiva, como elas são, tem cara, tem cor, tem boca. Arthur desenhou o cansaço e a raiva, e ele deixou comigo por uma semana, em um lugar bem forte e seguro. Após algumas semanas, ele decidiu rasgar e jogar fora. É um atendimento, tanto dele quanto um outro, que eu acho que eu coloquei, dos ladrões aqui, que o último, que Mateus desenhou os 3 ladrões de seu pesadelo e trancamos ele em um lugar bem seguro e forte. Tanto na situação, né, do Arthur, que ele conseguiu externalizar esses sentimentos negativos, transformando em uma imagem palpável ali, separar da pessoa. E nessa situação do Arthur, os pais também precisaram, né, ser ajudados a encerrar seu litígio e chegasse a um acordo que trouxesse novamente paz e harmonia ali para a família. Então, pediu para que os pais também trabalhassem, né, terapias individuais ali para que eles pudessem resolver essa questão ou encerrar esse litígio, né, que estava acontecendo. E essa forma, né, de desenhar tanto o cansaço, que ele sentia muito cansaço, às vezes vinha a tristeza, a raiva, e ele externalizar esses sentimentos, e eu lembro que eu falei para ele o que ele achava de deixar comigo por uma semana. Essa raiva, essa tristeza, esse cansaço, a gente guardar num lugar bem seguro. E ali em cima tem uns baúzinhos, e aí nós escolhemos algum lugar. Ele escolheu, primeiro ele tinha colocado embaixo da almofada, eu falei, você acha que esse lugar é seguro? Porque vêm outras pessoas, as pessoas sentam, né? Então pode ser de tirar a almofada, ele falou, é verdade. E aí ele escolheu guardar dentro do baú. Esse desenho. Então, guardou dentro desse baúzinho, ficou por uma semana. Na próxima sessão, perguntei para ele como que foi. Ele falou que... E aí, né, veio ele e a mãe comentando que ele esteve mais disposto, na escola, não brigou, né? Na escola não teve essas brigas. E aí eu falei para ele, tá,
e agora? O que que você quer fazer, né? E ele falou, você pode deixar mais uma semana aí com você? Eu falei, posso. E aí deixou mais uma semana e a gente fomos trabalhando também, né, nas sessões, essas emoções, tudo isso que vem acontecendo. E aí, em uma determinada sessão, ele decidiu rasgar e jogar fora. Assim como o Mateus, né, que ele desenhou os 3 ladrões do pesadelo, ele sofreu um pesadelo, e foi logo depois de uma tentativa de suicídio da irmã, e ele presenciou todo esse movimento ali, e ele começou tendo um pesadelo, que viessem 3 ladrões e roubassem ele, e que ele ficava só. Tentar me comunicar com ela por aqui. Gente, que pena! Que imprevisto esse! Tô tentando contato com ela, mas vou aproveitar o que que vocês acharam até então. Ó, voltou. Ê! Seu áudio ainda tá fechado. Me perdoa, eu não sei o que Agora foi. Não, Ai, acontece, imagina, é modernidade, nossa, né? desculpa. Não, até eu me Imagina, assustei aqui, que eu estava empolgada aqui. Deixa eu só ir lá no nosso. Desculpa. imagina, sem problema. E então são as formas, né, que eu falei que os ladrões estão até hoje aqui, que ele não quis levar. Com adolescente, casais e família, a gente pode usar uma folha grande para desenhar ou escrever sobre o que vem acontecendo, o problema ali que eles vêm trazendo. Assim como, né, fazer um risco no meio da folha. Eu costumo usar muito, A3, aqui eu coloquei A4, mas é A3, que A4 é a sulfite, eu uso a A3 que ela é maior. E aí a gente coloca como se fosse assim, de um lado, no meio, né? Então, de um lado vai colocar as histórias do problema, então qual o problema que estão enfrentando, isso tanto com adolescente, casal, família, e do outro lado, que a gente chama de história dominante, né? E do outro lado, escrever as histórias alternativas. Então, de que forma que poderíamos resolver? Né? Isso também nos norteia e faz com que a família entenda o que eles já tentaram, né, para resolver aquele problema e o que ainda não tentaram. Então, é uma forma também da gente trabalhar em sessão. Eu coloquei aqui alguns livros, mas antes, eu acho que dá tempo, que eu queria só falar de um atendimento que, assim, foi muito rico, foi uma família, a primeira mãe me procurou, que ela gostaria de marcar um horário que ela tinha uma situação muito difícil que ela estava enfrentando. E aí nós marcamos um horário, veio somente essa mãe, e ela falou assim que a filha dela, com 6 anos, tinha quase 7 anos ali, porque foram 6 sessões apenas, com essa família, e ela falou que a filha dela, que o marido dela não era o pai biológico da filha, e a filha não sabia. E ela precisava contar para a filha. E aí ela gostaria de saber de que forma que ela poderia estar contando para a filha sobre esse segredo, né, que vem durando há quase 7 anos. E aí nós conversamos, né, um pouquinho sobre a história ali. Ela, com 16 anos, ela engravidou. Ela namorava o marido atual e eles se separaram.
E nesse momento que eles se separaram, nesse período de uns 6 meses, ela conheceu uma outra pessoa e ela engravidou dessa outra pessoa. Só que essa pessoa era casada e ela não ficou com essa pessoa e ela resolveu, né, dar continuidade na gravidez ali e ter a filha dela sozinha ali, mãe solo. Passado uns meses após o nascimento da filha, ela e esse namorado que haviam terminado, eles voltaram. E desde então, desde os 4, 5 meses da filha, ele vem sendo o pai, né? Não o pai biológico, o pai afetivo ali da filha, e a filha não sabia que ele não era o pai biológico. Então, na segunda sessão, a filha não veio, na primeira. Na segunda, eu pedi para que viesse só o casal, vieram os dois, o casal, e aí nós conversamos sobre possíveis possibilidades de contar para a criança. E aí, quando eu disse lá no começo que a terapia é construída, ela é co-construída, né? É construída junto com a família. Então, nesse momento, fomos construindo possibilidades de contar para a criança. Então, uma das possibilidades seria, através de histórias, que nem falei naquele livro, o grande livro da família. Outra possibilidade seria através de fantoche, de desenho, da gente ir contando uma história, né? Eles irem contando uma história e narrando a história. E uma outra possibilidade seria a construção de um livro. É um nome fictício que eu vou usar, tá? Então, assim, a construção do livro, o livro da vida de Alice. E eles resolveram, por essa terceira opção, né, que eles acharam que o livro seria bacana, porque ia narrando desde antes dela nascer até a data atual ali. E eu, né, e uma das perguntas foram: vocês gostariam de construir em casa? E aí nós podemos conversar aqui formas de construir esse livro. E eles optaram que não, que eles gostariam de fazer essa construção desse livro em sessão. Então, na terceira sessão, a Alice veio para a sessão, e aí nós conversamos, ela conheceu ali, eu deixei na mesinha de centro ali, tinha esse grande livro da família, tinha folhas, e ela já chegou, ela já sentou, e ela já quis mexer nas canetinhas ali, nos lápis de cores, desenhar, e nós fomos conversando, e só para ir resumindo, né? Ela olhou o livro, ela se interessou, e os pais leram esse livro para ela, o grande livro da família, e nós fomos identificando qual que é o tipo de família ali dela, e fomos: o que você acha de ter um livro seu? Da gente construir um livro seu? E ela gostou da ideia, então nós falamos: então vamos começar. Daí tinha várias folhas, que folha que ela escolheria para ser a capa do livro, e foi muito interessante que ela iniciou, né? Então ficou assim: o livro da vida de Alice da Silva, por exemplo. Esse foi o nome da capa do livro ali. E aí os pais começaram a construir juntos com ela as etapas, desde quando eles namoraram, e aí depois eles terminaram. E aí, nessa parte, ela não gostou muito, ela falou: vocês terminaram? E ela olha para a cara dos pais, eles falaram: sim, mas agora a gente está junto. Que eu estou resumindo bem a sessão ali. E aí teve, em um momento, e por que a mãe também procurou? Só para contextualizar um pouquinho antes. Porque ela ia mudar de escola, e nessa escola que ela iria estudar, a filha, a professora era irmã do pai biológico. Então, ela estava com muito medo de contar para a filha sobre, falar que era tia dela e falar sobre esse pai biológico. E também, a certidão de nascimento, a escola pediu para fazer um trabalho, que ia fazer, acho que na primeira semana. E tinha um sobrenome do pai biológico que ela não conhecia. Então, ela só usava, por exemplo, Alice Silva. E tinha mais um sobrenome. E aí nós fomos construindo. Chegou um momento que essa mãe, e aí já foi na quarta sessão, na quarta sessão ali, na construção do livro, que essa mãe comenta que conheceu uma outra pessoa,
E ela falou, ah, não, mãe, ela já não gostou. Daí a mãe falou, não, calma, né? Eu não terminei de falar, mas hoje a mamãe está junto com o papai. E elas desenhando juntas. Na hora que essa mãe, ela fez um desenho, ela começou a fazer o contorno da barriga dela grávida, ela deita atrás da mãe, porque nós estávamos assim, tem um tapete, uma mesa de centro, estávamos todos em volta da mesa de centro, ela deita atrás dessa mãe e ela começa a gritar. E ela fala, ah, não, mãe, ah, não, mãe, ah, não, mãe. Ela entendeu ali que, que a mãe tinha engravidado dessa outra pessoa. E nesse momento, fizemos um momento, ali ficamos em silêncio, respeitamos esse choro dela. O pai tentou até falar para ela parar, e nós ficamos em silêncio para respeitar ali. Ela sai de trás da mãe, ela olha, e ela olha para a mãe dela e fala, ah, não, mãe, e continua falando. Eu pergunto para ela se ela queria um pouquinho de água, ela falou que ela gostaria, eu pego a água para ela, e aí nós vamos falar sobre o que ela entendeu, né? E ela não queria falar, e eu falei o que ela estava sentindo. E aí ela falou que ela estava muito triste. E eu falei para ela se ela gostaria de desenhar essa tristeza para me entender melhor como que seria essa tristeza, que tamanho que ela é, como que ela é. E aí ela pegou uma folha, ela desenhou um coração, e no meio do coração ela pintou com lápis preto. E ela falou que era assim que ela estava se sentindo. E aí eu perguntei para ela se existia alguma forma dessa tristeza, não dela ficar menor, mas de uma forma para lidar com essa tristeza, para que ela não tomasse conta desse coração todo. E aí ela falou sim. Aí ela desenhou mais 2 corações do lado, só que não junto com ela, que seria o pai e a mãe. E aí eles se aproximaram dela, ela olha, a mãe fala para ela, eu posso continuar? Continuar a história ali, ela fica bem séria, e ela fala para a mãe que pode, mas eu não quero ele. Aí ela pega o lápis e risca ele. E aí nós demos continuidade, estou resumindo bem a sessão ali nesse livro, e aí foram passando esse período, né, a fase ali, e em uma outra sessão eu pedi para que a mãe trouxesse a certidão de nascimento, e nessa sessão que eles estavam construindo o livro, ela trouxe uma boneca, e que demos o nome de Cecília para essa boneca, e eu perguntei para ela se a boneca tinha certidão de nascimento, se ela sabia o que era uma certidão de nascimento. Ela falou que não. E aí, na próxima sessão, o combinado foi trazer essa certidão de nascimento da Alice, que nós iríamos também construir uma certidão de nascimento para Cecília, que era a boneca. Não, e o álbum de foto eles trouxeram. Então, numa próxima sessão, nós vimos a certidão de nascimento, fui lendo mesmo as descrições, e aí que ela descobriu que ela tinha um outro sobrenome, que esse sobrenome era do pai biológico. Foi ali na certidão de nascimento da filiação, ela viu o nome do pai biológico, conversamos sobre isso, depois ela construiu a certidão de nascimento para a boneca, os pais viraram avós, ainda brincamos com isso, e ela não colocou nenhum nome, não tinha, né, ali na certidão ela era mãe ali da boneca, e aí nós finalizaram o livro da Alice, e isso foi na sexta sessão, né, um total finalizando, então foram 7 sessões. E na última sessão, ia ser o dia do aniversário dela de 7 anos. Então, a gente chama de cerimônia de definição, né, dentro da terapia narrativa ali, e eu falei se ela gostaria de convidar alguém para participar dessa última sessão. E ela convidou a avó, que aí chamamos de testemunha externa, né, que é alguém para presenciar esse momento, né, dessa construção, né, dessa novo self, né, dessa construção desse novo self da criança. E essa avó veio, e aí nós fizemos alguns combinados, por ser o dia do aniversário dela, ela gostava muito de brigadeiro,
Então, os pais falaram que ia trazer, eu acho que trouxe um suco, eu levei brigadeiro e a avó levou alguma outra coisa. E aí, no dia, nessa última sessão, foi essa cerimônia de definição aí, ela chegou e ela empolgada, apresentou ali a sala e ela falou assim, eu vou ler meu livro para vocês. E ela começa a ler o livro da história, né, de Alice Silva ali, que estava na capa, e ela finaliza com o nome dela completo. Então, ela finaliza ali com Alice Silva dos Santos, por exemplo, né, e ela já finaliza com esse nome, com esse novo selfie. E aí conversamos sobre isso, e ela, muito animada, ela falou, tá, agora vamos comer brigadeiro, que eu quero brigadeiro. Então, foram 6 sessões, né, com essa família, na construção desse novo selfie, no desvelar de um segredo, né, familiar que falo que veio há 7 anos e há 7 chaves, né, porque assim foi revelado no aniversário dela quase de 7 anos. E então são assim algumas formas de trabalhar com famílias que eu gostaria de trazer aqui, por isso que sou apaixonada pela terapia sistêmica. É muito rico, dá para a gente trabalhar e construir com a família muitas formas, né, linda de trabalhar sobre temas difíceis. E aí eu trouxe alguns livros ali, caso vocês tenham interesse de saber um pouquinho mais sobre a terapia familiar, que é o Manual de Terapia Familiar, volume 1 e 2, do Luiz Carlos Osório, Terapia Familiar, Conceitos e Métodos, do Michael Nichols, As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, da Beth Carter e Mônica McGoldrick, são maravilhosos esses livros, assim, é para a vida. Processos Normativos da Família, Diversidade e Complexidade, da Froma Walsh. E é isso, finalizei, eu acho que quase no tempinho, passei uns 5 minutinhos, mas eu gostaria de saber de vocês, né? Se eu conseguir falar um pouquinho sobre, porque assim, o nosso tempo também estava um pouquinho curto e eu falo bastante, por mim eu continuaria falando por muito tempo. Como que foi para vocês conhecer um pouquinho da sistêmica, desse trabalho com famílias? E, gente, assim, se vocês façam a especialização em sistêmica, vocês vão, assim, é um caso de amor mesmo, que é muito rico. E ela conversa muito com as abordagens, né? Por não ter, como eu disse no começo, beber de várias fontes aí, conversa com várias abordagens. E eu gostaria de saber um pouquinho, né, um feedback aí de vocês, se vocês gostaram, se tem alguma dúvida. Deixa eu sair aqui do compartilhar de tela. Gente, como que eu saio aqui sem sair do meu compartilhar? Estou tentando sair, eu estou com medo de sair de tudo. Você pode... Ah, está aqui em cima, desculpa. Voltei. Vocês estão me vendo? Ai, obrigado, Eliane. Bom que consegui falar um pouquinho. Da terapia narrativa, minha paixão também, nossa, são as paixões, né? A terapia narrativa tem o livro do Michael White, o Mapas, eu diria para, se um dos materiais pudesse começar, seria por ele, porque ele vai falar de todas as conversas que tem os tipos de conversas na terapia narrativa, né? Então, são conversas de externalização, de remembrança, de reautoria, vai falar dos documentos terapêuticos, externalização, a testemunha externa, cerimônias de definição. Então, o Mapas do Michael White, ele é um clássico, assim, ele, para quem pretende seguir na narrativa ali. E tem também um livrinho, eu esqueci o nome dela, é um coloridinho, que chama O que é terapia narrativa? Ele também vai falar bastante sobre a terapia narrativa.
Eu acho que dá para começar por aí. Mas, assim, façam, né, após, assim, que está riquíssima. O conteúdo programático, né, da Viver é maravilhoso, então está dentro do conteúdo ali, também vai ter as pós-modernas. Então, vocês vão conhecer um pouco mais sobre as terapias pós-modernas, narrativa, colaborativa, equipe reflexiva. Então, assim, e aí eu penso que depois que vocês se conhecendo, vocês vão se deliciando, vai falar, não, é isso, né? Não saio mais, porque é uma paixão mesmo. E então, além disso, né, eu acho que um diferencial da Viver é que tenha as supervisões, né? Então, assim, tem para quem entra, né, começa a iniciar a fazer essa especialização, essa pós, tem as supervisões, na qual vai tirando dúvidas ali, vai. Então, é um outro momento para enriquecer, né? Então, não é somente as aulas, né? Eu acho que a Giovana pode falar um pouquinho melhor, mas eu sei que é maravilhoso. E aí, então, para chamar aí no número, então, pessoal, eu acho que é isso. Giovana, Então, mais alguma gente, coisa você queria comentar? só agradecer a presença da professora. Essa aula foi incrível. A gente foi de trechos chaves da teoria para estudo de caso, basicamente, né, com essas reflexões. Muito legal que vocês se engajaram, né, trouxeram vivências que vocês estão tendo na graduação, né. O Sidney ainda está aí, comentou um pouquinho sobre a experiência dele. Esse evento é para isso, esse evento é para vocês conhecerem os temas, conhecerem a Viver, conhecerem os professores, conhecerem outras pessoas também que estão nesse lugar de querer descobrir uma outra área, novas possibilidades. Tá? Espero que todos tenham gostado muito desse evento. Quero também, né, usar de anúncio que você ainda pode começar nesse semestre a sua formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. E sim, quem está no final da graduação, a partir do 8º semestre, já consegue dar início na especialização, né? Então, já consegue finalizar a graduação com uma especialização praticamente pronta ali. E além disso, a gente também tem grupos de estudos que vocês acadêmicos podem estar participando com certeza. Os nossos grupos de estudos são abertos, são gratuitos, acontecem mentalmente, tá? Então, são várias dinâmicas muito legais. Quero convidar vocês a permanecerem no grupo de WhatsApp que a gente fez para o evento hoje, que a gente vai estar colocando mais informações sobre a formação e pós. A gente vai estar disponibilizando essa gravação, sim, para vocês estarem revendo, tirar print dos livros que a professora citou, que eu tenho certeza que todo mundo ficou bem interessado nesses livros, né, que são livros chaves, como ela mesma disse. E, gente, ainda em agosto, vocês podem dar ali uma guinada na carreira profissional de vocês, iniciando os estudos em formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica, tá? Não percam essa chance. Deixei no chat o telefone do nosso pessoal do comercial, que podem estar tirando dúvida de vocês. Entrem em contato, a gente tem uma grade curricular muito bacana, um site com bastante informações também. Soraya colocou no nosso chat, obrigada por este momento singular. Eu que agradeço por estarem presentes, por ter, para a gente ter esse momento, né, de estar com ali, estar junto. E eu achei que passou bem rápido, tá? Não Passou, foi... não, Foram informações muito gostosas de receber, assim, me Ai, senti que muito bom. envolvida com o tema. Espero que todo mundo tenha gostado também. Prof, muito obrigada. Obrigada. Foi muito Eu que bacana. agradeço. E com certeza a gente vai se reencontrar em outros eventos, Sim, né? muito espero. Gente, beijo, boa noite. Muito obrigada, Obrigado boa mesmo. noite. E até Até mais. mais. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão. Até mais.